Boa noite. Aposentadoria, assistência social, auxílio-doença, contribuição previdenciária, tudo isso aqui hoje no programa Café com Leite. Hoje você pode interagir com a gente pelo telefone 3511-2146 e também pela internet no programa cafécomleite.com.br. Nós estamos ao vivo aí para interagir com você, telespectador. Hoje, para conversar sobre esses temas importantes, que interessam a todas as pessoas, eu diria assim, nós trouxemos aqui o nosso querido amigo, advogado, doutor Antônio Geraldo Leite, que é advogado, previdenciarista, que está aqui na nossa presença, que eu queria convidá-lo. Boa noite, doutor Antônio Geraldo, seja bem-vindo. Obrigado. Por favor. Bom, e no nosso momento musical, eu quero apresentar a nossa querida Gardênia Garcia, que veio aqui. Muito obrigado pela sua presença, Gardênia, seja bem-vinda, viu, ao programa Café com Leite. E eu quero iniciar o nosso programa hoje ouvindo a sua voz maravilhosa. Obrigada pelo convite. Marina, morena Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça o favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com que Deus lhe deu. Já me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muitas coisas, você não arranjava outra igual. Desculpe, Marina morena, mas estou de mal. Marina, morena Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça o favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com que Deus lhe deu. Já me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muitas coisas, você não arranjava outra igual. Desculpe, Marina morena, mas estou de mal com você, de mal com você. Que maravilha! Gardênia Garcia, Obrigada. Maravilhosa voz, parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigado aí por você vir abrilhantar o nosso programa hoje. É um prazer imenso Sua estar aqui. belíssima voz. Né? Obrigada. Vamos passar aí o programa inteiro aí, eu quero mais músicas daqui a pouquinho, tá bom? Com certeza. Bom, o Antônio Geraldo Leite, ele que é pós-graduado em Previdência Social, né? Advogado, professor, auditor fiscal da Previdência Social, hoje aposentado, né, doutor? Perfeito, sim. Satisfação muito grande tê-lo aqui, viu? Muito obrigado pela sua presença. Pois não, a satisfação grande é minha, doutor Leite, estar aqui no seu programa e, através dele, cumprimento todos os espectadores do
da TV Verde Vale, essa maravilha de televisão aqui em nossa região. Muito bem. Lembrando que o nosso programa hoje está ao vivo pela internet, viu? No site programacafécomleite.com.br. Mas vamos conversar um pouquinho sobre previdência, né? Que é um assunto assim muito polêmico, muito delicado e que as pessoas consultam com muita frequência os advogados, os contadores e buscam sempre essas informações. Mas nada como o doutor Antônio Geraldo para trazer essas informações. Mas antes eu queria fazer um breve comentário, doutor Antônio Geraldo, acerca desses parâmetros, desses paradigmas que são publicados aí entre as arrecadações da Previdência Social, do que é a Previdência Social e dessa deficiência, suposta deficiência que o governo tanto divulga, que a Previdência é deficitária. Qual é a sua interpretação acerca desse assunto? Doutor Leite, é um assunto realmente de muita envergadura, de muito interesse de toda a sociedade brasileira. E por que isso? Porque envolve toda a comunidade, desde a criança até do começo da vida até o final da vida, a Previdência dá cobertura. E no Brasil, nós temos historicamente muita cobertura da Previdência, principalmente de 1988 para cá, com a nova Constituição, que já não é mais nova, essas alturas, mas é um assunto, a matéria tratada, é um programa muito importante. Por quê? Porque dá uma cobertura a todo cidadão, seja através de uma aposentadoria, seja através de um auxílio-doença, um salário maternidade, de uma pensão, de um auxílio-acidente, de vários eventos que possam acontecer na vida da pessoa. Agora, o que é importante nessa história toda é que a última Constituição, ou a atual Constituição, consagrou em seu texto muita coisa diferente das anteriores, que quase nada trazia sobre matéria de previdência. E aí nós temos todo esse arcabouço de proteção social que o trabalhador tem direito por conta realmente do seu trabalho e também daqueles que não trabalharam, mas que precisam. Existe dentro do contexto a Seguridade Social. E a Previdência é um do tripé da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela envolve a Previdência, a assistência social e a saúde. Então, o que ocorre? A Previdência, ela tem a sua autonomia, ela tem sua vida própria, que é através das contribuições dos seus segurados. A assistência social não, para aquele que não contribui, é dos programas do governo, é para ser mantido pelos programas, pela receita do governo. Isso quer dizer que o governo, quando trata a deficiência financeira da Previdência Social, ela faz essa distinção na hora da divulgação. Exatamente. Na verdade, não existe déficit da Previdência, nem deficiência, como queira dizer. A Previdência brasileira é uma das mais ricas do mundo, uma das mais caras. Podemos dizer com muita deficiência de ordem administrativa, mas de ordem de manutenção, de fundo de recursos, não existe. Essa cantilena do governo, que sempre a Previdência está deficitária, vai se acabar e tal, para que a sociedade entre naquele clima de expectativa, tal, etc. Isso a gente tem estudos de entidades sérias e fundamentadas, de Brasília, inclusive, que mostram que não existe. A Previdência brasileira é superavitária. O próprio governo Lula falou certa vez isso. E isso se prova muito com números. Agora, a Previdência não, é um órgão para manter programas que não é de sua alçada. E o governo, no entanto, utiliza os recursos da Previdência para cobrir benefícios de quem não paga a Previdência. Aí onde está? Pronto, em se tratando de benefício, vamos puxar aqui para os beneficiários, né? Veja. Exato. Pegando esse contexto assim desse seu posicionamento, que eu acho muito importante, até porque também é a minha interpretação acerca do assunto,
Veja só, existe um índice de reclamação muito grande dos aposentados que possuem receitas superiores a um salário mínimo. Aquele que se aposentou algum tempo atrás com 10 salários mínimos e hoje esses reajustes não estão sendo dignos, não estão sendo equiparados na mesma proporção daquele que é aposentado com um salário mínimo. Eu lhe pergunto, como advogado na esfera previdenciária, existem meios de resgatar essas perdas aí desses últimos anos, aquelas pessoas que vêm tendo? Olha, doutor Leite, a situação é a seguinte: várias revisões, várias formas de corrigir e evitar defasagem existem, mas aquela forma de você hoje dispor ou ter a mesma quantidade de salários que você teve no início do seu benefício, essa não tem base de sustentação legal nenhuma para você conseguir atualizar seu benefício. Essa não existe. Por quê? Porque o sistema, quando foi em 91, em julho de 91, ainda no governo Collor, desvinculou os aumentos dos salários do aposentado do salário mínimo. Então o salário mínimo sobe de elevador e aquele que ganha um pouco mais do que o mínimo, porque ele pagou mais contribuições e recebia 2, 3, 5 ou 10 salários, o aumento dele sobe pela escada. O que eu quero dizer com isso? O índice de aumento do salário mínimo é superior ao índice de aumento daquele que ganha um pouco mais do salário mínimo. Significa dizer que com o tempo, no futuro, tudo estará nivelado por baixo. Teoricamente vai acontecer isso. Por quê? O salário mínimo, só como exemplo, esse ano subiu 15%. Quem ganha um pouco mais do que o salário mínimo, porque contribuiu mais, teve 6,08%. Mas existe como haver esse resgate daquelas pessoas que tiveram essas percas nos últimos anos? É como eu disse, nesse aspecto aqui de equivalência, não existe fundamentação, sustentação legal para isso. Várias ações tramitaram e tramitam ainda no judiciário, principalmente no judiciário federal, nos tribunais, mas nesse aspecto da equivalência, não há como você corrigir. Qualquer colega que tentar isso, não vai obter esse resultado favorável para conseguir essa correção. Mas me faça então um comparativo aqui da sua interpretação entre benefícios previdenciários e assistencial. Bom, benefícios previdenciários são aqueles benefícios para os trabalhadores. Quando falo em trabalhadores, significa todos aqueles que estão dentro do processo produtivo, que trabalham, que contribuem para a Previdência. São os contribuintes e também os trabalhadores rurais. E aqui eu abro um parêntese, doutor Leite, é o seguinte: muitas pessoas dizem que o trabalhador rural se aposenta sem pagar, mas a lei determina que ele paga, só que a forma dele pagar é indireta. Por isso o trabalhador rural é um segurado previdenciário. Ele tem direito a uma aposentadoria, tem direito a todos os benefícios, porque eles são contribuintes de forma indireta. Já o trabalhador urbano, não, esse é um contribuinte de forma direta, ou empregado, ou autônomo, então, ou prestador de serviço, tal, etc. Esses são contribuintes de forma direta, são os segurados, são os previdenciários. O que são os assistenciais? São aquelas pessoas que não são contribuintes, ou que não estão contribuindo, que não tem mais qualidade de segurado, ou estão inválidos, pessoas inválidas, sem condições de sobrevivência. Então, a assistência social é um dos tripés da Seguridade Social. Então, esse tem direito a um benefício que se chama de amparo social. Agora, ocorre que para o leigo, para o público, tudo que recebe assim, ele considera aposentadoria. E não é. Tem que distinguir. Um é previdenciário, que é o que é contribuinte, ou é segurado urbano. O outro é aquele que é assistido, ou que seja inválido, ou que seja maior de 65 anos e não tenha meios de prover a sua subsistência e nem dependa de pessoas que possam mantê-lo no convívio. Agora, é muito amplo hoje a assistência social, só que a assistência social, ela é administrada pela Previdência, pela própria agência que administra a Previdência Social.
Mas essa distinção entre previdenciário é quem é segurado. E quem não é previdenciário, quer dizer, quem não é contribuinte, quem não é segurado e não, ou é inválido, ou então tem mais de 65 anos, não tem condição de sobreviver, não tem fonte de renda, é também considerado assistido. E o benefício dele chama-se amparo social. É isso aí. Conversando com o doutor Antônio Geraldo Leite, é 5 minutos e é uma aula que vale por 1 hora, né? Sobre Previdência Social, em especial sobre a aposentadoria e tudo quanto é assistência social, né? Doutor Antônio Geraldo, nós vamos aqui a um rápido intervalo de apoio cultural e já já nós voltamos com Gardênia Garcia e mais informações com o doutor Antônio Geraldo Leite. Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora vou fazer por onde nunca mais perdê-la. E agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Vou tentando te encontrar, vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdidos no vazio de outros passos. No abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinha. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando te encontrar. Parabéns mais uma vez aí para Gardênia. Gardênia, para contratar Gardênia Garcia, é gratuitamente ou tem algum telefone? Tem os contatos, sim. Tem o 9963-4345, o 9220-2999. As pessoas não anotam rápido, não. Eu assisto televisão e não dá tempo correr e pegar a caneta, não. 9963-4345. Passa aí no vídeo, 43-45. E o 9220-2999. Muito bem. Olha aí, Gardênia Garcia, uma voz maravilhosa. Se você quiser contratá-la, liga nesse telefone aí. Nós temos aqui algumas perguntas, estamos conversando aqui com o doutor Antônio Geraldo, advogado especialista em direito previdenciário, trazendo aqui algumas informações importantíssimas acerca de aposentadoria e outros benefícios da Previdência Social. Nós temos aqui duas perguntinhas, uma do Cícero Fernandes, lá do bairro Franciscanos, que pergunta se o advogado acompanha o processo ou só dá a entrada. Olha, essa mesma eu vou responder, viu, Cícero? Eu não vou nem passar para o doutor Antônio Geraldo, porque eu também sou advogado, então eu posso responder essa daí. Independente da ação ser previdenciária, qualquer processo ao protocolar no fórum competente, ele tem a obrigação de acompanhar o processo até o seu desfecho final, exceto se houver alguma renúncia de direito, rescisão contratual com esse advogado, aí sim, você deverá contratar um outro advogado. Mas aquele que você contratou deverá sim continuar o processo, qualquer tipo de processo. Me corrija, né, doutor Antônio Geraldo, se errado eu estiver. E uma outra pergunta vem do Auricélio, lá do bairro Pirajá. Essa daqui eu vou passar para o doutor Antônio Geraldo, né? O casal contribui com a Previdência Social. Haverá alguma interferência ao se aposentar juntos? Ou seja,
Eu entendi aqui a pergunta do Auricélio que o casal contribui para a Previdência Social e, se ambos atingirem o mesmo perfil de benefícios da aposentadoria, poderão se aposentar sem nenhuma interferência. É interessante, Auricélio. Ambos podem se aposentar, desde que cada um preencha os requisitos, as exigências para o tipo de aposentadoria em que ele se enquadrar, o que ele alcançar. Se ele vai se aposentar por tempo de contribuição, ele, o cidadão, o senhor, ou qualquer cidadão, terá que ter 35 anos de contribuição, independente da idade. Não existe a idade ainda não alteraram a idade para a aposentadoria do regime geral. Nós estamos falando no sistema previdenciário do trabalhador brasileiro. Nós estamos falando, eu não falei aqui ainda, sobre as questões de aposentadoria do setor público. Vamos distinguir. Para os trabalhadores sujeitos ao regime geral, em outras palavras, os trabalhadores que se aposentam pelo INSS, o homem terá que ter 35 anos de contribuição e a mulher terá que ter 30 anos. Isso por tempo de contribuição. Por idade, são outros requisitos. O homem precisa, tanto o homem como a mulher, ambos precisam ter, no mínimo, 15 anos de contribuição. Agora, a mulher com 60 anos e o homem com 65. Já o trabalhador rural é diferente. O trabalhador rural, ele não tem que apresentar contribuição. Ele tem que comprovar o trabalho rural dele, o exercício rural, na agricultura, no campo. Independente da contribuição, se ele não comprovar... tem contribuição direta, como já falei, ele não tem que apresentar contribuição, mas ele tem que apresentar as provas de que ele é trabalhador rural. Essas provas são várias, ele tem que ter o local de trabalho, comprovar isso, ter a prova material, ou pelo menos o indício da prova material, através a declaração do sindicato rural, do trabalhador rural, uma prova de EMATES, Secretaria de Agricultura, e qualquer outro documento que caracterize como trabalhador rural. Isso, a mulher com 55 anos e o homem com 60 anos para trabalhador rural. Então, precisa que tenha essas idades e que tenha 15 anos de comprovação também de trabalho rural. Doutor Antônio Geraldo, nós temos alguns telespectadores que estão interagindo com a gente pela página programa cafécomleite.com.br. Temos uma pergunta aqui do Rafael, e ele pergunta assim: quem tem acima de 65 anos e só contribuiu 120 contribuições, ou seja, 5 anos, né? 10 anos, né? 10 anos. Pode solicitar aposentadoria? Quer dizer, 65 anos não tem idade, né? Olha, para a aposentadoria por idade, é necessário que tenha uma quantidade de meses de contribuição, dependendo da idade. Aliás, dependendo do ano. Então, se você completou os 65 anos neste ano de 2012, o ano passado, no ano 2011, você precisa ter 15 anos de contribuição. São 180 contribuições e não 120. Mas se você completou 65 anos lá em 96, 97, tem uma escala. De acordo com o ano, tem a escala na quantidade de contribuições. Alguém que tem 120 contribuição, e quando ele completou a idade, a mulher com 60 anos e o homem com 65, eles têm direito à contribuição se até aquela idade ele já tinha aquela quantidade de contribuição. 120 valeu para um certo tempo, na escala que existe na lei, uma tabela que existe na lei. Hoje não, hoje completando a mulher 60 e o homem 65, eles terão que ter no mínimo 180 contribuições. Aí, Rafael, você que interagiu com a gente no site, através do site programa cafécomleite.com.br, está aí a sua resposta. Temos também aqui algumas perguntas que veio da Nívia, através
do nosso site, da Regiane e também da Aline Freitas, mandaram aqui de Fortaleza, mas são perguntas extensas aqui, nós vamos resumir, viu, doutor Antônio Geraldo? Eu quero aproveitar esse gancho aí do tempo, você falou muito aí, o Rafael fez a pergunta vinculada aos 65 anos e também a contribuição. Eu quero saber o seguinte, quais são os requisitos necessários? Você já falou isso, eu já captei essa sua mensagem, mas eu queria que fosse assim de uma forma mais objetiva. Quais são os requisitos para aposentadoria por tempo de serviço e por idade? Faça essa distinção para mim aí, para que o nosso telespectador se sinta mais à vontade. Hoje a lei, desde 98 para cá, a contribuição por tempo de serviço, ela passou a ser chamada contribuição por tempo de contribuição. É como eu falei, a contribuição, a aposentadoria por tempo de contribuição, para o homem, precisa ele ter 35 anos de contribuição. E não há o questionamento da idade. Já para a mulher, ela precisa ter 30 anos. Porque se a senhora começou a contribuir com 15 anos, ela com 45 anos, ela já pode se aposentar, ela tem 30 anos. E o homem, se ele também começou lá, que a legislação anterior permitia, até com 14 anos, 15 anos, se ele tiver 45, ele vai ter o quê? 48 anos por aí e tal, ele também pode se aposentar. Agora, é importantíssimo, doutor Leite, né, abrir um parêntese para a legislação atual. É que quem se aposenta novo tem uma regra que chama-se fator previdenciário. Que isso hoje é o verdadeiro massacre para a pessoa que vai se aposentar. Você pode ter o salário mais alto que tiver dentro dos limites da Previdência, dentro até o teto, mas o fator previdenciário achata o benefício. Se você se aposenta com menos de 50, com menos de 60, com menos de 65 anos, você tem, taxativamente, você tem peremptoriamente uma redução do benefício. Porque o fator previdenciário é uma regra que foi instituída no governo Fernando Henrique para reduzir os benefícios, para que alguém não optasse para se aposentar novo. Essa regra achata o benefício. Embora o governo, depois o governo Lula, tinha prometido ir retirar, mas o Congresso Nacional, os senadores e os deputados, até que aprovaram a retirada do fator previdenciário. Mas o governo não aceitou, quer dizer, ele vetou esse ato do Congresso. E continua o fator previdenciário, de poder aposentar, tendo 35 anos homem, e mulher tendo 30 anos, ele pode aposentar. Agora, lembre-se de que existe um achatamento do benefício. Ele só deixa de haver achatamento de benefício se você fizer as contas quando você tiver todo esse tempo acima de 63, 65 anos. Doutor Geraldo, eu não estou gostando desse fator previdenciário, viu? Eu não sou aposentado ainda, mas eu já estou me sentindo prejudicado com ele em breve. E vai ter que entrar nesta regra, se você aposentar. Infelizmente, né? Porque não há perspectiva de se retirar desse fator previdenciário, pelo menos acompanhando a movimentação histórica da Previdência, está meio complicado para sair isso aí. Estamos conversando aqui com o doutor Antônio Geraldo Leite. Estamos conversando sobre aposentadoria, previdência social, contribuições, auxílio, e você pode interagir com a gente através do telefone 35 11 21 46 e também pela internet no programa cafécomleite.com.br. Lembre-se, café com leite com 2T, viu? Senão você não vai conseguir acessar o nosso link para conversar com a gente. Eu tenho aqui algumas perguntas, viu? Graças a Deus aí a coisa está... As pessoas estão aí mandando muitos e-mails, muitas mensagens aí. E tem mais uma pergunta aqui, eu tenho duas perguntas para fazer para você aqui. A aposentadoria é de acordo com o que você ganha? Eu vou fazer as duas ao mesmo tempo para você resumir aqui em virtude do nosso tempo, né? A Nívia pergunta, a aposentadoria é de acordo com o que se ganha? E a Regiane pergunta, o trabalhador rural pode trabalhar num determinado período na esfera rural, ir para a área urbana, trabalhar um período e retornar para a área rural e por ali se aposentar? Essa pergunta é da doutora Lívia? Não, Nívia. Nívia? Pergunta, a aposentadoria é de acordo com o que se ganha? Doutora Nívia, né?
É importantíssima a indagação sobre essa questão do trabalhador rural, de estar na área rural, vai para a atividade urbana, volta, tal, etc. Essa é da Regiane. Até eu acho que a participante aqui é advogado militante nessa área. Que, na verdade, a lei consagra, defende ou aceita que haja essa forma de participação. Um momento está na área urbana e na outro momento na área rural. É a forma descontínua que a lei trata. O tempo de atividade do trabalhador rural, ele é contado mesmo que de forma descontínua. E o inverso, dá certo? O inverso para... E você era da área urbana, foi para a área rural e retornou para a área urbana? Acontece sim, só que para a área urbana você tem que contar tempo de contribuição, tem que contar aquela quantidade de meses de contribuição. Já para a área rural, o tempo intercalado, ele é considerado para fins de aposentadoria. Ele não prejudica o tempo rural, não. A lei considera o tempo intercalado, porque seria um absurdo e até um paradoxo. Como é que o sistema reclama que a Previdência vai falir, as contribuições não estão dando, tal, etc. Se alguém pagou em um determinado tempo, só porque foi para a área rural, e aquele tempo que pagou vai prejudicar a sua aposentadoria rural, é algo altamente, é um contrassenso. Por isso o legislador foi muito sábio quando votou esta lei, o Congresso Nacional, que incluiu no texto a forma descontínua, alternada. Agora, é preciso entender que, muitas vezes, há problemas, questões de interpretação na área de execução disso aí. Tem pessoas que na área administrativa, na área de execução, não vê isso como realmente o texto da lei diz. Mas não há problema. Doutor Antônio Geraldo, nós vamos conversar um pouquinho no próximo bloco. Eu queria saber do senhor o seguinte: aquelas pessoas que contribuem para a Previdência Social de forma, digamos assim, aleatória. Aleatória porque são prestadores de serviços momentâneos, serviços autônomos, né? Aquele cidadão que presta um serviço de pintura, de eletricidade, prestou um serviço ali por um determinado período, uma semana, um dia, um mês, que seja, que não é empregado. Se ele tem ou não esse benefício. Mas essa resposta eu quero daqui a pouquinho, porque nós vamos entrar num bloco de apoio cultural. Mas antes eu queria avisar para você que você ainda dá tempo. Ainda dá tempo você interagir com a gente através do telefone 3511-2146 ou ainda pelo site programa cafécomleite.com.br. Vamos para um bloco de apoio, já nós voltamos, mas vamos concluir ainda com Gardênia, a voz suave de Gardênia Garcia. Especialmente para Joelma, lá em São Paulo, e minhas sobrinhas e o Cícero.
É o programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale. Trazemos hoje aqui o Dr. Antônio Geraldo Leite. Estamos conversando um pouquinho aqui de forma descontraída sobre previdência social no contexto geral. Na verdade, nós precisaríamos de uns 3 ou 4 programas para discutirmos esse tema tão importante que envolve tanta discussão administrativa e até jurídica, né? Estamos tendo essa aula aí, mas como eu disse no bloco anterior, doutor Antônio Geraldo, aquelas pessoas que prestam serviço de forma autônoma, tem direito ao benefício da aposentadoria, desde que atenda aqueles requisitos? Tem direito aos benefícios, eu não diria da aposentadoria, mas dos benefícios da Previdência Social? É interessante essa indagação e envolve uma parcela considerável da gama de trabalhadores neste país. Os trabalhadores autônomos, todos eles têm por obrigação de contribuir para a Previdência quando exerce a sua atividade. Porém, existem as várias formas. Existe o trabalhador autônomo, que é o contribuinte individual, que ele contribui diretamente. E existe também o prestador de serviço, que vai lá, faz lá o serviço, o tomador do serviço, paga a sua prestação, e lá desconta a contribuição do trabalhador, né, é obrigado a descontar 11%, contabiliza e tem a obrigação de fazer o recolhimento. Mesmo ele sendo autônomo, não se trata nem de empregado, porque o empregado já é algo já oficializado, já é registrado, tal, etc. Mas aquele que presta um serviço esporádico, um serviço que não é o serviço fim da empresa, quando ele recebe o pagamento descontado a contribuição. E essa obrigação de reter a contribuição é da empresa que tomou o serviço. E também a obrigação da empresa de pagar, de recolher ao INSS. Hoje muito conhecido, através, é feita uma declaração, que os escritórios sabem muito bem disso, e como o doutor Leite é advogado na área tributária e é realmente contador, sabe muito bem que seu escritório faz todo esse trabalho de suas empresas, que é através de um instrumento chamado uma GFIP, que é uma guia de informação. E aquilo ali, o trabalhador que prestou aquele serviço e foi embora, ele está assegurado. Um dia ele vai precisar dessa contribuição para o benefício que ele pretender. Agora, precisa de uma quantidade de serviço. Ocorre, é muito interessante, principalmente aqui em nossa região, no setor público das prefeituras. Muitas pessoas prestam serviço esporádico à prefeitura e não sabem que é assegurado. Já tive casos que prestadores de serviços faleceram e os dependentes me procuraram para preparar uma pensão. E ele nem sabe, um benefício previdenciário. E essas pessoas nem sabiam que o falecido tinha sido, que era segurado da Previdência, porque foi contribuinte, prestou um serviço lá, consertou lá, vamos dizer, pintou uma parede, consertou lá uma luz, energia, uma porta e tal, assinou lá o recibo, recebeu lá o pagamento, e lá a empresa reteve a contribuição. E o trabalhador não tem nenhum prejuízo se a empresa não recolheu, porque a responsabilidade de recolher é da empresa, não é do trabalhador. É muito importante. E, isso é uma coisa muito corriqueira e as pessoas não conhecem bem essa história. Doutor, vieram aqui algumas perguntas, eu diria até uma certa quantidade, e eu quero assim, digamos, um ping-pong. A resposta tem que ser curta, porque o nosso tempo não dá mais. O volume de perguntas aqui, através do site, através do telefone 3511 2146, foi muito grande. Mas você pode mandar um e-mail no nosso programa, cafécomleite.com.br, com certeza eu vou enviar para o doutor Antônio Geraldo, ele vai responder por escrito e a gente responde para você, com certeza. Pois não. Mas antes eu quero dizer que Joelma e Cícero
parabeniza a cantora Gardênia Garcia. Pois não, muito justo. Mandou aí um e-mail pra gente, Eu parabenizando, também. viu, Gardênia? Que bom, né? Olha, rapidinho aqui, doutor Antônio Geraldo. Sim. O cidadão Nunes, lá do bairro São José, ele pergunta, dei baixa na carteira, retardará na aposentadoria? Se faltar tempo, retardará. Com certeza, né? A Maria Nilda, lá do Franciscano, ela pergunta, quando trabalhava como secretária, contribuía com a Previdência. Parei. Quando der entrada na aposentadoria, terei os benefícios do período que paguei? Sim, terá o benefício do período que pagou, contanto que satisfaça a exigência. É bom lembrar essas pessoas, essa pergunta é da Maria Nilda, lá do bairro Franciscano, viu? É bom lembrar o seguinte, que as pessoas que contribuem, de fato, aproveitam esse tempo. Aproveita. Nada se perde. Só que desde que atenda aqueles requisitos da Tem os aposentadoria, requisitos, né? contribui e tem requisitos. O Edilson, lá do Tiradentes, ele pergunta, uma mulher casada com um aposentado pela agricultura, poderá se aposentar pela agricultura também? Essa pergunta eu acho que você já respondeu, né? Simplesmente pelo fato dela ser casada com um agricultor, não lhe dá o direito de se aposentar. Não, mas aí é interessante. Desde que... Se ela é casada como agricultor, ela, comprovando também a atividade dela de agricultora, ela tem direito à aposentadoria. Inclusive, a aposentadoria do marido de agricultor robustece a prova dela. Certo. De agricultora. Mas, veja só, mas a pergunta dele aqui, eu entendi a sua resposta. A sua resposta está vinculada ao fato dele ser aposentado como agricultor. Sim. Caracteriza ou prova que ela também o era. Perfeitamente. Né? Ajuda na prova. Então pronto, fica aí a resposta do Edilson aí, lá no bairro Tiradentes. Ana Natimbaúbas aqui, viúva de agricultor aposentado, tem o direito à pensão do falecido, sendo ela com 25 anos de idade? Não há discussão de idade para ter direito à pensão. Então ela tem o direito, né? Tem. O Matheus também está nos vendo aí pela internet, o Ângelo, o Wagner, enfim, uma gama de pessoas aqui, N perguntas aqui, doutor Antônio Geraldo, que infelizmente, mas nós temos que ainda aproveitar mais uma aqui, nós temos que tirar aqui essa questão da aposentadoria, é muito polêmica, mas eu quero fazer uma pergunta vinculada ao benefício. Benefício o que ocorre muito é o benefício do auxílio acidente de trabalho. Pois não. Eu queria que você respondesse, em razão do nosso tempo, rapidinho, o acidente de trabalho, como é que caracteriza o acidente de trabalho? Muitas pessoas geralmente vinculam isso ao acidente dentro da própria empresa. Não, existe essa interpretação, não é completa, não é exata. O acidente de trabalho pode ser dentro da própria empresa e pode ser também fora da empresa. Se ele está no itinerário da empresa, de casa para a empresa, da empresa para casa, nos horários que ele tem de desligamento da empresa, de repouso, tal, etc., é considerado acidente também, mesmo fora da empresa. Mas, contanto que ele está a serviço da empresa naquele intervalo. Isso é considerado. Doutor Geraldo... E, além de mais, é bom, doutor Leite, que lembre que para o acidente de trabalho não existe carência. Não há, assinou a carteira, no dia seguinte, no mesmo dia... Na mesma hora. Ocorreu o fato... Ocorreu o fato, ele tem direito a acidente de trabalho. É isso aí. Precisaríamos, doutor Antônio Geraldo, como eu disse antes, de uns 3 ou 4 programas para a gente discutirmos esse tema aí muito polêmico e muito interessante para a sociedade. Eu fico muito feliz com a sua presença, quero lhe agradecer de coração e dizer que as perguntas serão enviadas para você e eu irei responder a todas as perguntas. Eu serei apenas um transmissor. As respostas virão do doutor Antônio Geraldo Leite. Muito obrigado pela sua presença e pela sua participação no nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade, estou à disposição do seu programa, de todos os telespectadores, de todos mais que procuraram, e parabenizo, e me coloco, volto a dizer, à disposição, principalmente nesse assunto de previdência, senão nós teríamos horas e horas para debater isso aqui. É isso aí, conversamos agora o programa, encerramos a nossa conversa com o doutor Antônio Geraldo Leite e queremos encerrar o programa com a voz de Gardênia Garcia cantando pra gente aí. Quero agradecer a Gardênia pela sua participação no nosso programa hoje. Obrigada. E dizer que terça-feira estaremos de volta aqui na TV Verde Vale às 20h30. Vamos lá?
certamente eu vou ser mais feliz.